Boa noite. São 19 horas e 30 minutos. Seja bem-vindo ao canal da Telmídia no YouTube. Hoje eu vou trazer a você um programa muito especial do Telmídia Cast. Esse programa trata de liberdade. Esse é um tema, como você pode ver, muito comentado nos dias de hoje, tanto no Brasil quanto no mundo. O que é liberdade? Até onde vai a minha liberdade? Até onde vai a sua liberdade? Até onde vai a liberdade do meu vizinho? Até onde vai a liberdade do governo? A liberdade da igreja? Como você pode ver, esse é um assunto complexo, precioso, mas delicado. E para falar sobre esse assunto, o Ludigero Neto, que é o nosso apresentador, trouxe dois especialistas no assunto. O primeiro é o Dr. Davi Charles Gomes, que é ex-chanceler da Universidade Mackenzie e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. O segundo é o Dr. Daniel Justiniano, que é pastor, filósofo e advogado. Antes do início do programa, eu quero fazer um pedido a você, que você se inscreva no nosso canal. E se você gostar do vídeo, eu peço que você curta o vídeo, isso nos ajuda muito. E não se esqueça de ativar o sininho, assim você vai ser avisado a cada vez que tivermos um conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus o abençoe. Olá, eu sou o Ludigero Neto e esse é o Telmídia Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. No episódio de hoje nós vamos falar a respeito de liberdade. Mas logo depois da nossa abertura, eu vou mostrar para vocês que estão esperando aí quem são os nossos convidados e como é que nós vamos falar biblicamente a respeito desse assunto. Fique conosco. Então, como eu disse, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, liberdade. O problema é que essa palavra que é tão bonita e enche o nosso lábio, né? E nós estávamos aqui já cantarolando algumas musiquinhas a esse respeito, ele tem na cabeça de cada um o seu próprio conceito. Então eu convidei duas pessoas aqui, são convidados já especiais do nosso programa, já estiveram aqui conosco em outros momentos para a gente discutir esse assunto à luz de uma cosmovisão bíblica cristã. Então está aqui comigo o pastor Davi Charles Gomes, né? Davi, amigo querido, pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana, e vai nos ajudar a caminhar nesse assunto. Davi, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria. Comigo também. Ótimo. E conosco aqui também o meu querido amigo Daniel Justiniano, pastor da primeira igreja lá de Pirituba, né? Meu amigo, pastor, advogado, e tem participado já algumas vezes aqui conosco, tem sempre sendo uma bênção. Daniel, que bom ter você aqui de novo, prazer ter no nosso programa. Eu que agradeço, Neto. Prazer estar com você, com o Davi. Deus nos abençoe. Ok, antes da gente começar o episódio de hoje, a gente já estava aqui cantarolando coisas sobre a liberdade, né? São vários, na verdade, os estilos musicais que falam sobre isso, né? Mas, Davi, acho que a gente precisa seguir a orientação do meu querido tio Fernando, que está aqui constantemente nesse programa, e ele fala assim que nós precisamos ir às referências. Porque a palavra liberdade, a ideia, a suposta ideia, até talvez uma ilusão a respeito do que é liberdade, vai na cabeça de qualquer pessoa. Mas para nós, os crentes em Cristo Jesus, que são dirigidos pelas Escrituras somente e que estão embebidos em uma visão de mundo, uma cosmovisão cristã reformada, o que eu preciso saber e como eu posso começar a definir essa palavra e essa ideia de liberdade? Ok. O primeiro ponto é saber que o termo e a ideia de liberdade, ela passa por pelo menos dois momentos. Na verdade, se você acompanhar toda a história do pensamento, existe um drama que acontece, que é uma tensão, uma dialética entre racionalismo e irracionalismo, sempre dominante. E ela tem a ver, no final das contas, com implicações para a agência humana. Uhum. Então você começa lá na filosofia grega, lá atrás e tal, e quando você tem lá nos
pré-socráticos, ilozoístas que eram e tal, esquisitão. Ilozoístas porque eles achavam que a vida, de alguma forma, estava na matéria. Mas você tem uma ideia, vamos dizer assim, em Parmênides, por exemplo, de que toda mudança, toda transição, toda individualidade, individuação, é tudo uma ilusão, é ilusória. É algo que a nossa mente imagina. Na verdade, o que existe é unicidade. E aí você tem Heráclito, por exemplo, que vai dizer, não, tudo é fluxo, tudo é mudança, tudo é o individual é muito importante, é tudo fenômeno, é tudo... E a ilusão é a gente achar que tem unidade, que tem um todo. Isso tinha a ver com até a conceituação religiosa deles. A ideia de liberdade, então, na história da filosofia, acompanha essa dialética entre racionalismo e irracionalismo, e você sempre tem uma tensão entre um determinismo e uma conceituação de autonomia de agência. Mas, quando a gente fala de liberdade hoje, a gente não está voltando lá atrás para esses filósofos. A referência é mais próxima. Certo. A gente trabalha hoje com 2 conceitos de liberdade. O conceito bíblico, sem campanha política. O texto é bíblico, tem mais de 2000 anos, então o fato de que uma pessoa ou outra cita ele não significa nada na minha fala. Eu estou citando a Bíblia. Mas vocês vão conhecer a verdade vai trazer liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E nisso, o digníssimo presidente da República faz bem em lembrar que numa conceituação judaico-cristã, liberdade é sempre relacionada com verdade. Por que isso? Porque a outra visão de liberdade que é dominante na nossa sociedade é a visão do iluminismo. Mais especificamente, encapsulada em Immanuel Kant, o filósofo que terminou o trabalho do iluminismo. Ele meio que resolveu a coisa para o iluminismo. Aliás, o esquema todo de pensamento dele era exatamente uma tensão entre o determinismo implícito do mundo da natureza. O universo é um sistema de causa e consequência, é um sistema fechado, então a natureza é determinística e tudo. E a liberdade humana, ele queria achar um espaço. Ele dizia, eu quero salvar a religião. E para salvar a religião, ele entendia que ele tinha que salvar a liberdade humana. Então, numa boa tradição iluminista, ele reclassificou a liberdade como a ausência de qualquer compulsão ou limitação externa à minha própria vontade. Autonomia? Então, liberdade é autonomia. Então, a tensão virou a tensão entre determinismo e autonomia. Ou eu sou determinado ou eu sou autônomo. Tem um probleminha com isso. Porque, por exemplo, se a gente pular da janela desse prédio aqui, no qual estamos, eu tenho completa liberdade para pular daquela janela, mas eu não tenho autonomia para não sofrer as consequências de pular dessa janela, porque existem leis externas a mim que não são minhas inimigas, que não são meu... A visão kantiana, deixa eu tirar a questão da liberdade e tentar ser bem breve. Imagine que uma das nossas esposas, a esposa de um de nós aqui, chegasse e dissesse, meu bem, por que você me ama? No mundo de hoje, a resposta, quiçá, mais romântica que se esperaria, boa de novela, é assim, não tem razão, eu só te amo com todo o meu ser. Mas além de ser balela, dá a ideia de que o meu amor só é verdadeiro se ele for completamente espontâneo, diga-se, autônomo. Ele tem que ser um ato totalmente espontâneo do meu ser. Quando, na verdade, é lógico que você não vai virar para sua esposa e falar, eu te amo porque você é bonita. Ela vai virar e falar, só por isso? Mas, geralmente, uma resposta adequada, tem tantas razões pelas quais eu te amo, que se você quiser que eu elenque aqui 10 ou até 20, eu posso, mas se eu for dizer todas, eu vou ter que ficar pensando um tempão, porque eu te amo por um conjunto grande de razões que fazem com que eu sinta vontade de me entregar por você e para você. Porque eu resumo para minha esposa dizendo, porque você é maravilhosa, e ponto final. Pronto. Vão dar vão qualificar tudo. Então não é espontâneo nesse sentido. Agora vamos voltar para o tema da liberdade.
O conceito de liberdade como autonomia é liberdade de. Talvez o melhor jeito de expressar seja em termos de forma gramatical mesmo. Liberdade de. Então eu sou verdadeiramente livre se não tem ninguém me mandando fazer alguma coisa, se eu posso escolher o que eu quiser, se não existe compulsão externa à minha própria vontade. A minha liberdade é exercida como o meu livre-arbítrio mais profundo, que é tudo código para autonomia. Essa é a visão kantiana. A visão cristã é mais parecida com aquilo que foi expresso, e quem ajuda a gente bastante a entender isso é o Michael Polanyi, pensador. Visão cristã é mais bem compreendida se eu pensar em Lutero. Quando confrontado, a resposta que ele dá, ele diz assim: a minha consciência é cativa da palavra de Deus, e por isso eu sou livre para desobedecer uma autoridade humana que se coloca contra a palavra de Deus. Isso é liberdade para, não liberdade de. Não é a mera ausência de compulsões externas, mas é que um objetivo maior, um referencial maior, me torna livre de outras limitações que procurem me distrair disso. Você é livre no seu casamento? Sim, livre para amar sua esposa, livre para fazer as coisas por ela, para cuidar dela, para se entregar por ela. Você é livre como pastor da sua igreja? Sim, livre para servir as ovelhas. Não livre para fazer o que quer, porque aí não é liberdade. E o conceito bíblico é muito claro nesse sentido, até mesmo começando lá com João. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós somos livres para ser aquilo que Deus nos fez para ser. Nós somos livres para conhecer a lei de Deus, amar a lei de Deus e viver a lei de Deus. Dentro disso que o Davi está falando, Daniel, e em outros programas, quem está nos ouvindo e acompanha o nosso podcast sabe, Daniel, pelo fato de também ser advogado, tá essa parte acadêmica também do direito, uma das coisas que eu sempre acabo perguntando para ele é: quais são as implicações disso para a nossa vida? Nós somos livres para... Então, por exemplo, no Brasil, nós somos livres para culto. Nós somos livres para escolher uma esposa. Não há imposto aqui, não existe nenhuma lei civil que você só pode escolher o cônjuge dentro de uma regra A, B ou C, dentro de uma casta e tal. Nem religiosamente, nem civilmente nós temos isso. Então, quais são os fundamentos da lei inicialmente brasileira? Nós estamos aqui no Brasil, dessa liberdade que nós temos para, pensando nisso e nessa caminhada que Davi fez conosco, até cair numa linha cristã, né, dessa liberdade com objetivo, com propósito. Quais são os limites disso e qual é o sustento dessa liberdade objetiva que nós temos no nosso país nos dias de hoje? Vou fazer igual eu fiz. O Davi vai falando, eu fico pensando coisas aqui. Eu já chego na sua pergunta, então, né? Pega da onde você está pensando e cai na minha pergunta. Porque, pelo menos para mim, lendo a Escritura, quando eu penso em liberdade, me vem a ideia do servo na Escritura, né? Os homens de Deus se qualificavam assim, eram vistos assim. Tiago, servo de Deus. O que significa dizer isso? Então, parece que essa ideia de escravidão, então, é escravo de quê? O que é que domina? O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele é livre porque o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Então, este ser humano sem Cristo, sem Deus, sem esperança, ele faz a vontade dos pensamentos, é escravo dos próprios desejos, é escravo do pensamento que o circunda, não consegue resistir isso. Quem atua nele é Satanás, não consegue também não ceder. Então, essa ideia é interessante, porque em Cristo o ser humano deixa essa condição, claro que num processo de santificação que será concluído. Então, quando o Filho me livra, então eu agora consigo resistir aos impulsos
que vem de mim mesmo. Eu agora consigo dizer não para as estruturas, para os sistemas que estão fora de mim. Agora eu consigo fazer coisas que agradam a Deus, porque Ele me vê em seu próprio Filho. Então, é ser transportado de uma condição para outra em Cristo Jesus. E é interessante que é uma mudança de senhorio, na verdade, a liberdade cristã. Exatamente. Exatamente o que eu ia falar. Liberdade no conceito cristão não é deixar de ter senhor. É a quem eu sirvo agora. Eu servia ao pecado, ao principado deste mundo, eu servia era escravo morto, mas agora eu sou livre porque me tornei servo de Cristo. E me torno servo de alguém que me adotou, na relação mais íntima que existe. Então, eu passo a ser co-herdeiro com Cristo. Eu sou servo dele de bom grado, porque a vontade dele plasmada na minha faz com que eu seja cada vez mais feliz. Enquanto que todas as outras escravidões só terminavam no desespero. Sim. Se não estou enganado, a palavra lá grega para liberdade, ela trazia alguma ideia na seguinte direção: aquele que pertence a si mesmo e não a um outro, porque se ele é escravo, principalmente naquele contexto, o Senhor detinha poder de vida e de morte sobre o escravo. É o Senhor que diz o que o escravo vai fazer. O escravo tem um dono. Se o Senhor quer vendê-lo, o Senhor o vende. Se o Senhor quer matá-lo, irá matá-lo. Então ele pertence a um outro. Daí a ideia equivocada de liberdade como autonomia, que é: se eu sou livre, então eu deixo de pertencer a um outro que está fora de mim e eu pertenço tão somente a mim mesmo. Agora vivo de acordo com as minhas regras. Tem um texto do Kant, o que é o esclarecimento, que ele fala algo nessa direção: tenha a coragem de pensar por si mesmo, tenha a audácia de pensar por si mesmo, e ele vai dizer que você não precisa buscar nada fora das regras da própria razão para pensar. Então, eu não preciso que um livro me diga o que eu tenho que pensar. Inclusive, nesse texto, ele fala sobre o sacerdote, que ele se vê numa situação muito complicada, que ele diz que o sacerdote deveria ter a audácia de pensar por si mesmo, muito embora diante da sua congregação ele devesse dizer aquilo que o credo diz. Então é curioso, porque o sacerdote diria diante da sua congregação aquilo que seu sistema de crenças o manda dizer. Mas num outro ambiente ele teria que ter a coragem de pensar, como dizem atualmente, pensar fora da caixa. Ele teria que ter essa coragem, porque, afinal de contas, ele, em última instância, não deveria se submeter absolutamente nem ao conjunto de regras da sua própria fé. Ele pode pensar fora daquilo. Mas o categórico imperativo vira o absoluto ali, ou seja, a regra é: viva como se... haja como se o teu comportamento pudesse se tornar o padrão para toda a humanidade. A intenção de universalidade é a tentativa de substituir esse referenciamento em Deus num figmento da imaginação, né? Sim. Numa intenção minha. Por isso que o sacerdote, quando ele vai falar com o público, ele precisa respeitar a intencionalidade da confissão. Mas como indivíduo ele está livre disso e pode pensar o que quiser. Sim. E não falar o que quiser. O que acaba sendo algo que é muito comum nos nossos dias. Isso é muito comum. Sim. Coisas básicas, né? É o funcionário de uma empresa que diz: não, aqui dentro eu faço do jeito que me mandam, saindo daqui eu faço do jeito que for. Até com os amigos e parentes falar mal da própria empresa. E isso acontece também no meio eclesiástico. Quando pessoas dizem assim: não, numa reunião de uma igreja, num concílio, eu sou da igreja tal, da denominação tal, do lugar tal, ali eu ajo dentro das regras. Quando eu saio, principalmente a gente tem uma tradição, né, que na segunda-feira é folga pastoral, né? Na segunda-feira é do meu jeito, eu faço o que eu quiser, né? Mas eu acho que isso daí, essa escravidão e não compreensão da verdadeira liberdade se manifesta até de forma muito difícil, que aperta o coração, e no caso para nós três que somos da mesma denominação, com certeza a gente compartilha a tristeza quando a gente vê como muitas vezes quando alguém vai para o pastorado e se compromete em subscrição confessional com símbolos de fé e diz lá: você recebe esses documentos como fiel exposição do sistema de doutrina bíblica,
E a atitude é, claro, para propósito de ordenação vou falar que sim, quando estiver na reunião do presbitério vou falar que sim, quando estiver no Supremo Concílio vou até votar que sim, dentro da confissão, mas às vezes eu brinco e falo, a prova da não seriedade do voto de subscrição de muitas pessoas no nosso meio é o fato de que se você perguntar para elas, então você subscreve, e quais são os pontos de possível qualificação que você tem com a confissão ou de exceção? E a pessoa diz, nada, aceito tudo, recebo tudo. Aí você vira e fala, ok. Você leu, né? Ok, será? Porque eu acredito em subscrição confessional e acredito... Mas eu acredito que meu presbitério, quando foi ordenado, me deu a liberdade para perguntar se havia algum ponto ali no qual eu tivesse alguma qualificação ou escrúpulo. Não exceção, porque exceção significa eu rejeito. Então, vamos lá. Quando fala da guarda do dia do Senhor, no catecismo, usa a seguinte expressão, que você viola o dia do Senhor se porventura pensar em trabalho ou lazer naquele dia. Eu acho que o espírito do que eles estão falando tá correto, mas eu acho que ali deu escorregou para uma área de consciência. Então é uma qualificação pequena. Mas Davi, eu vejo tanta gente que na confissão não tem... Eu vou responder sua pergunta. Deixa eu tentar voltar tá? aqui. Porque a gente que é pastor, a gente ama os nossos assuntos, principalmente denominacionais e tal. Sim. Mas a gente precisa voltar para o nosso povo que está nos ouvindo. Está lá o nosso amigo que está dirigindo o carro no trânsito de São Paulo. Então, ele tem até tempo, mas está chegando no trabalho dele. Ele precisa ouvir certas respostas. Então, e quando a gente entrou nesse parênteses aqui sobre confessionalidade, sobre pastores que afirmam defender uma visão e fazem isso, mas no dia a dia não fazem... Na verdade, a gente está dizendo o que não é liberdade, Exato. O que nós não defendemos como liberdade. Mas você deixou a introdução muito, muito clara e foi fantástico, caminhando nessa visão do mundo, e a gente defende uma liberdade com propósito, para quê? E uma liberdade por quê? E o Daniel deixou isso muito claro também, como ele disse, ele voltou um pouquinho para depois entrar, que essa liberdade para o quê ou para quê, que é uma liberdade com propósito, de agir, de ação, ela nos é dada porque somos servos de Cristo Jesus. Exatamente. Não porque nos tornamos autônomos. O cristão jamais é autônomo, né? Ele é servo de Cristo Jesus. E nisso, então... A sua pergunta. A minha pergunta é... Nós somos, obviamente, servos, homens e mulheres que são pertencentes a um reino que não é deste mundo. Mas enquanto ainda vivemos neste mundo, como cidadãos brasileiros, como quem mora na cidade de São Paulo ou em outras cidades do Brasil, e pessoas que de repente estão nos escutando fora do Brasil, né, que são cidadãos da sua realidade ali, daquele governo, quais são as nuances, as leis, as ênfases que o mundo que nós vivemos nos permite para que possamos exercer essa liberdade proposital. Olhando mais uma vez para a Escritura e partindo para a nossa vivência, você não é salvo porque você consiga observar um conjunto de regras porque você não consegue. Deus estabelece sua vontade, você sozinho, por sua conta, não consegue. Você é salvo porque um outro cumpre plenamente essa lei e ele atribui a você aquilo que ele conquista mediante esta obediência. E você passa a ser visto por Deus nessa nova condição por causa dos méritos de um outro. E aí alguém, mas e a lei? Então agora, se não fui eu que tive que cumprir, então estou liberado dela. Não, mas agora você é salvo, você nasce de novo para obedecer à vontade de Deus. Então não salvo pelas obras da lei, mas para a prática de boas obras. Você faz parte de um povo que é zeloso de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Então veja, porque tem gente que às vezes acha que liberdade para descumprir a lei, para fazer aquilo que você quiser. Você pode até pensar assim, eu vou pegar o meu carro aqui, vou dirigir na velocidade que eu bem entender por São Paulo, porque eu sou livre e não há ninguém que me impeça de fazer isso. Um policial vai mostrar para você que você está no mundo da lua e que existem regras de trânsito que você terá
que obedecer. Então, veja, a nossa própria consciência cristã me mostra que eu sou livre, mas sou livre para obedecer às leis. Eu lembro de um presbítero lá da região de Belo Horizonte, muito conhecido, o doutor Enéas Cabral, você deve lembrar dele. Conheci Lembro muito. que ele gostava muito de dizer, o trem é livre dentro dos trilhos. O peixe é livre dentro d'água. Se alguém que está conduzindo o trem dissesse, olha, eu vou tomar as asas da alvorada, serei livre, vai descarrilar o trem. Se o peixe dissesse, não vivo mais aqui, vivo como quiser, vai morrer. Então, existe um limite, um caminho para o exercício da liberdade. Isso transportado para a nossa vivência, isso considerando Constituição e todo o ordenamento jurídico brasileiro, veja bem, você tem liberdade de ir e vir. Sim, mas sempre e na guerra. E se estivéssemos vivendo um tempo de guerra, essa liberdade pode sofrer alguma restrição? Entende-se que sim. Você tem liberdade para exercer qualquer ofício ou profissão. Mas alguma limitação pode ser imposta, aí discute-se muita coisa. Por exemplo, aos advogados, ele não somente tem que ser bacharel em direito, tem que submeter a um exame da Ordem dos Advogados do Brasil, será aprovado, é condição para o exercício dessa profissão. Então, a liberdade econômica, então, tranquilamente, eu posso desenvolver, produzir riqueza, trabalhar, mas algum limite, alguma regulamentação pode ser imposta? Entende-se que sim. Agora, a questão é calibrar a intervenção, calibrar de que maneira a liberdade é limitada. Ou seja, você pode produzir riqueza à vontade, mas não pode sonegar imposto. Exato. É um limite claro estabelecido. Você terá um estabelecimento, esse estabelecimento vai se submeter a uma série de regramentos que são o fundamento de legitimidade para o exercício da sua profissão e para a produção de riqueza. Liberdade religiosa, a mesma coisa. Você tem liberdade para crer, para não crer, para assumir uma convicção religiosa, para deixar de ter. Você tem liberdade de fazer prosélitos ou de buscar novos adeptos. Você tem liberdade para criar instituições beneficentes. E algumas para nesse âmbito ensinar. que estão sendo cerceadas, né? Por exemplo, Isso. na liberdade religiosa, a liberdade de ato litúrgico, essa a gente viu Sim. privatizarem a liberdade religiosa para reduzirem ela à liberdade de crença e sentimento, né? Sim. Durante o ano anterior. E olha, quando eu mandei aquela mensagem pela internet para vocês dois, era exatamente onde eu queria cair. Então deixa o Daniel continuar criando a ponte, porque nós vamos pular, mergulhar nesse assunto. A grande questão hoje é, por exemplo, a liberdade nessa dimensão religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade litúrgica. Então, a liberdade religiosa, na verdade, é um direito amplo que comporta dentro de si vários aspectos, mas vários aspectos. Até a educação religiosa dos meus filhos. Isso faz parte da liberdade religiosa, de estabelecer relações com outras convicções religiosas, outras instituições fora do país, por exemplo, questões tributárias, questões que dizem respeito à linguagem, por exemplo, a questão de viver a minha fé em sociedade, porque isso, tribunais reconhecendo isso, que existe uma relação entre a fé que você tem no pensamento e o seu comportamento, e que dependendo da intervenção judicial ou administrativa na sua liberdade, seria a hipótese de você alegar liberdade de consciência e não obedecer determinado comando. Então, no âmbito da liberdade, a ideia seria como se fosse o princípio da não intervenção. Então, eu posso praticar uma série de atos e viver a minha vida e eu deveria não ter um terceiro interferindo aí. Mas, como a gente sabe, é necessário que haja um limite. Não existe uma liberdade irrestrita, absoluta. O que vai se discutir? Quem interfere? Como? Qual é o limite? E, pelo menos hoje, o entendimento há no direito, por exemplo, há na liberdade religiosa um núcleo que, se ele for retirado, a liberdade religiosa deixa de existir. Então, as intervenções não deveriam ultrapassar esse limite e aniquilar o núcleo, porque se isso acontecer, então o direito está sendo inviabilizado, aquela intervenção é absurda. As restrições, daqui a pouco a gente fala sobre isso, que são previstas em documentos internacionais, são criteriosas. Não é qualquer intervenção que vale, tem critério para intervenção.
Um deles, por exemplo, essa intervenção estava prevista em lei ou a gente acabou de criar agora depois do fato? Então, um critério para interferir é essa possibilidade deveria já estar prevista em Ou lei. seja, A outra o que- coisa é que está né? previsto nos tratados internacionais que a intervenção não pode anular o ato. Ela não pode impedir que aconteça. Em outras palavras, muito bem lembrado, você tem alguns componentes de núcleo que, se forem tirados, e esses reconhecidamente são comunidade, ato litúrgico ou culto, que não é só... Sim. E a teologia, a doutrina, o dogma. Esses três. E é interessante que até as convenções internacionais deixam claro, você pode até em situações emergenciais, e ali fala específico mesmo de saúde, né? Por questões sanitárias, você pode limitar, mas não pode haver a cessação, desde que não anule esse núcleo. Sim. Ou seja, o núcleo do culto, o núcleo da crença, né? E o núcleo da vida em comunidade. No Brasil, a gente já falou sobre esse assunto em uma outra ocasião. Por exemplo, quando, pelo Brasil afora, municípios, estados decretaram que não se realizassem cerimônias religiosas públicas, e em alguns municípios chegou-se até ao extremo de dizer quantas pessoas poderiam estar presentes para fazer a transmissão do que estava acontecendo ali. Teve município que quis dizer que o modo como a Santa Sé deveria ser feita, sim. chegaram a esse ponto. Eu lembro no estado mediante decreto canetado que não é lei, do administrador público. E, por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana lidou, por exemplo, foi uma enxurrada de ações lá, mas uma que diz respeito ao estado de Nova York, eles entenderam que o tratamento que estava sendo dado às igrejas era um tratamento preconceituoso, discriminatório, porque grandes redes de supermercados estavam funcionando sem limitação e uma série de coisas, e lá se entendeu que os limites estabelecidos pelo estado de Nova York, eles eram abusivos e inconstitucionais. A votação foi apertada, ficou 5-4 para este entendimento, pelo menos nesse caso específico, e porque eles estabeleceram limites numéricos fixos para regiões onde a doença estava mais intensa, só que tinha comunidades com prédios gigantescos. Ou seja, eles poderiam ter mais pessoas frequentando. Nos Estados Unidos a gente acompanhou de perto isso, né? Você teve igrejas que decidiram, não pode reunir na igreja, as pessoas foram para um supermercado. Aí, de repente, quando via, estava cheio de gente no supermercado, começaram a cantar, louvar, pregar, aí foram para praças públicas. E alguns foram presos em praça pública. Foram presos em praça pública, isso aconteceu mesmo. Eles começaram a cantar salmos em praça pública e foram presos. Agora, o que é curioso... E ainda, na praça pública eu lembro que eles estavam distanciados. Eles deram o distanciamento que se falavam que era regra e mesmo assim foram presos. O Davi disse uma coisa que aí acontece na nossa Suprema Corte, que é quando a Suprema Corte diz assim, mas o núcleo da religião não está sendo inviabilizado. As pessoas não estão sendo impedidas de crerem como querem, segundo eles, né? Não estão impedidas de orar. Vocês podem orar em casa. Pode fazer o sacramento via internet. Aí, quando você começa a ver isso, o judiciário querendo dizer à religião o que como ela poderia o fazer. excelentíssimo ministro que colocou Lutero e Calvino com 2 séculozinhos de erro. Eles querem dizer o que é fé e não sabem. Ele quis definir dizendo o que é o núcleo essencial. Mas o problema é que a Constituição já definiu, porque ela garante o livre exercício e ela pune quem, de alguma forma, é crime interromper um culto. Sim. Aquilo que aconteceu em Curitiba essa semana, nós do IBDR, entramos já com notas públicas, com documentação, com processo. Aquilo que aconteceu é um absurdo. Entrar numa igreja e interromper uma missa com gritos de ordem é da cadeia. Mas o problema é que se realmente a justiça do nosso país não agir constitucionalmente contra esse fato, e é isso que nós queremos, por isso que eu queria falar sobre liberdade aqui hoje, mais e mais e mais e mais e mais não vai ter limite para a igreja, para a reunião religiosa, que vão ser vilipendiadas. A nossa Corte Suprema aqui
não está agindo com a liberdade que a lei dá, com a liberdade que a função deles dá. Ela já se tornou, de fato, e já fez declarações se colocando como poder moderador da República. Já Que ela não é. Claras, Ela declarou, eu espero é. que eu não possa ser preso por falar isso, Não. porque 2 dos ministros já disseram, vivemos no semipresidencialismo. Se eles mesmos estão admitindo, não tem acusação falsa aqui. E uma coisa que... Essa é a gente- ideia deles. Mas quando você chega neste ponto em que a Suprema Corte invade o universo teológico para dizer como deve ser, então eles perderam o fundamento de legitimidade, como eles deveriam proteger a Constituição e dizer o sentido e aplicar a Constituição. Mas eles não estão fazendo isso. Então, isso de fato... Agora, infelizmente, esse é o desenho constitucional. Qual que é o desenho constitucional? O Poder Judiciário se tornou uma espécie de superpoder. Porque é o seguinte, tem lá o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que tudo pode ser apreciado pelo judiciário. Então, até na sua igreja, se há um processo disciplinar e alguém decide submeter à apreciação judicial aquilo que aconteceu ali, Se o Supremo quiser ouvir, ele pode ouvir. desde o juiz de primeira instância e percorrendo todo o processo até chegar ao STF, eles, em algumas ocasiões, eu tenho dito isso para alguns colegas, olha, se a sua igreja tem lá um código de disciplina, tem todo um regramento interno, aplique todo este regramento, porque uma das avaliações que o judiciário pode fazer é, você seguiu a sua própria regra? Então, às vezes, ele vai só entrar no seu ambiente para dizer que você não viveu sua própria regra. Mas, em algumas ocasiões, porque eu já vi isso acontecer, o que uma juíza disse? Ela olha para o seu regramento e diz, tá, entendi, tem base na sua fé, mas não está acima da Constituição, então eu vou cancelar tudo que você fez, está errado, e vou te condenar a isso e aquilo. E não adianta o advogado virar mais excelência, não é questão de estar acima, está dentro, está previsto, está protegido. O meu código de disciplina, a minha Constituição, a minha confissão de fé deveria ser protegida pela Constituição e a excelência deveria julgar segundo a Constituição, protegendo a minha fé. Aliás, ela é. No nosso ordenamento jurídico, Entende? essa proteção existe. Sim, mas eu digo que nos casos concretos, porque se alguém diz assim, olha, se a Constituição e o ordenamento jurídico fosse respeitado no Brasil, a gente viveria melhor. Mas você pode estar dentro da lei, fazendo certo, que você vai responder processo, pode até ser preso. Então, porque isso foi deixado de lado, a coisa ideológica, julgamentos que não estão de conformidade com a Constituição, a gente convive com isso. Agora, inclusive esse é meu objeto de pesquisa atualmente, né? Religião e Estado, historicamente. Religião, às vezes, quer entrar demais, quer assumir espaços que ela não deveria querer assumir, quer se impor sob a coletividade e usando meios que não são aqueles que ela deveria usar. E aproveitando para falar para quem E o tá nos Estado ou- também quer entrar demais. Aproveitando para falar quem está nos ouvindo, já está aí no nosso aplicativo e está aí nos streamings, né? Um programa que nós falamos sobre esse assunto, que o Daniel estava presente, foi com o Felipe Fontes, não foi? Foi. E tem um outro que a gente falou exatamente sobre as esferas de ação da Igreja do Estado, que foi com o reverendo Fernando e com o reverendo Davi. Então, assim, é até interessante, porque a gente pode ouvir esses outros programas para colaborar com esse que estamos ouvindo hoje. Mas a ideia é assim dizer, Neto, quem está ouvindo a gente, que é religioso, então, você não tem liberdade para fazer o que você quiser. Você não tem liberdade, por exemplo, para pregar o evangelho de qualquer jeito. Você não prega de qualquer jeito. Você não usa qualquer linguagem. Você não sugestiona as pessoas. É livre para fazer do jeito certo. É isso. Você não mente quando prega o evangelho. Então, por exemplo, se determinado espaço é gravado pela laicidade, que também é uma coisa prevista na Constituição, você também, como cristão, deve respeitar estes espaços, porque nestes espaços a regra é diferente. Então a igreja respeita isso. Mas nos outros espaços em que essa regra não se aplica, a nossa igreja tem uma associação. E a gente, com parceria com o município de São Paulo. Com frequência, a gente convive com o seguinte: uma criança fez uma oração, alguém vem reclamar, o Estado é laico. Com frequência, a gente tem problema. Tira uma foto de uma criança orando e aí eu tô sempre lá tendo que responder, olha, a associação ela é religiosa.
O Estado já sabia disso quando fez uma parceria com a gente. Então, eu era religioso, você faz uma parceria. Aí depois você vê, então, agora você deixa de ser religioso. Falou, não vou deixar de ser religioso. Você já sabia. Aí alguém vai reclamar, mas eles são evangélicos. Mas tem uma outra associação ali na esquina que é católica, tem uma outra que é espírita ali, tem uma outra... Você pode procurar aquela que você quiser. Agora, aqui... isso se aplica também aos colégios. Tem um colégio católico, tem o colégio presbiteriano, tem o colégio tal. Você, ao matricular o seu filho, sabia da confessionalidade da instituição, concordou às vezes assinando um documento, mas depois vai arrumar confusão dizendo que estão impondo a fé à sua criança. Quando é uma escola privada, diferente um pouco a regra. Quando é uma associação, outra regra. Aí é outra. Mas, veja bem, essa compreensão equivocada de laicidade, primeiro, que parece que laicidade não pode ter nenhuma relação entre Estado e religião, eles são inimigos. Há uma confusão muito grande entre laicismo e laicidade do Estado. O sistema laicista existe. Por exemplo, na França, o ordenamento jurídico lá é laicista. Mas eu queria aproveitar o gancho para fazer uma recomendação aqui de uma obra espetacular, escrita pelos nossos queridos amigos Jean Regina Marques e Tiago Vieira, que chama A Laicidade Colaborativa Brasileira. E ele traça desde o começo da civilização e mostra os modelos de laicidade. E a tese desse livro, a introdução é feita por ninguém menos que o Dr. Ives Gandra, nosso colega e confrade no Instituto Brasileiro de Direito e Religião, endossado por gente muito craque. A tese básica deles é de que a laicidade brasileira é uma jabuticaba, mas no melhor sentido, não no pior, de que ela é diferente da laicidade, da relação de laicidade. Eles chamam de laicidade colaborativa. E o Dr. Ives diz que isso foi intencionalmente colocado na Constituição. Ele é um dos constituintes, e ele diz que a luta foi para que, de fato, a nossa laicidade fosse uma onde o Estado visse a religião como alguém separado, mas que se torna a uma possibilidade de colaboração. Muito interessante. Só fazendo a propaganda. A colaboração de interesse público está claro na Constituição. É exatamente isso aí. Deixa eu, então, caminhar mais um pouquinho aqui. Davi, a gente está definindo muito bem essas questões e mostrando, principalmente para os nossos ouvintes, a diferença de um Estado que intervém na igreja. O que está acontecendo no Brasil, nós pincelamos, e isso não está acontecendo de hoje, mas foi aguçado nos últimos 2, 3 anos. Essa intervenção a ponto do Estado, por decretos e não por leis, querer dizer se o pastor pode servir a ceia ou não, quantas pessoas podem estar para ligar as câmeras para uma transmissão online, coisa do nível. Então, um argumento que é falado constantemente, e não é por um ou dois, não é por religiosos, mas por diversos deputados, juristas, senadores até, pessoas que estão no direito, no exercício do seu cargo público, que nós vivemos num estado de exceção. Sim. Né? E eu queria... Só que uma das coisas que a gente fala, e eu percebo que nós três a gente está sempre na mesma página, e muitas pessoas que de repente estão nos ouvindo fazem a pergunta, né? Mas é por causa da Covid, é por causa da enfermidade, é para o bem maior. Deixar você livre para reunir as pessoas na igreja, isso é uma irresponsabilidade. As crianças irem para uma escola é irresponsabilidade. Isso só mostra a falência da nossa cultura ocidental. Ótimo, era isso que eu queria perguntar. Estou transferindo para você. Nós vivemos hoje numa cultura emasculada, para não usar um termo mais pesado. Uhum. Coragem, verdade, compromisso foram esvaziados. A visão kantiana e pós-kantiana de liberdade como autonomia é melhor capturada, na minha opinião, pelo Milor Fernandes. Vocês são mais jovens, mas vocês devem ter chegado a ver o Milor Fernandes. Lembram dele? A gente estudou isso e sabe quem é esse homem? Lembra quando o Milor dizia, livre pensar é só pensar. Ele estava, de certa forma, tirando um sarro da ideia, né? Uhum. O livre pensar é só pensar. Essa visão autônoma, essa visão
que na ultramodernidade, porque a pós-modernidade não é uma nova coisa, ela é uma exacerbação da visão de autonomia do iluminismo, ela é um pós-iluminismo. Por isso, pós-modernidade. Ela produziu uma sociedade que é moralmente invertida. Houve uma época na qual na sociedade ocidental você fazer o que era o certo provava que você era um homem verdadeiramente livre. Hoje você fazer o que quiser é a prova de que você é livre. Tá? Mas livre querer é só querer. Só que toda a concepção bíblica e que a sociedade ocidental tinha era de que em grande parte o Estado existia exatamente para provocar uma ordenação na sociedade para impedir que as pessoas se matassem para exercer a sua autonomia. Porque se todo mundo é autonomos, auto-lei, uma lei para mim mesmo, qual é a regra para fazer valer a lei? Se nós três aqui quisermos a mesma coisa e cada um de nós for autônomo, nós vamos ter que sair no braço, não existe outro caminho. Mas o que essa mentalidade pós-moderna fez, e isso é pusilânime, ela inverteu moralmente, colocou cada pessoa no trono absoluto de sua vida. Então, a sua liberdade consiste em exercer todos os seus desejos, vontades, apetites. Aí alguns qualificam, desde que respeite o dos outros também e tudo, mas não é bem assim na prática, porque na prática... Só que junto com isso, vendeu o ranço de moralidade cristã, sem base ele vira moralismo. Então você tem que ser bonzinho, você não pode agredir, você não pode ofender, você tem que ser querido. Então você é um crápula por dentro que age de uma forma como se fosse um... Por isso que a gente vê que a maioria da conceituação hoje de liberdade, que é cheio de demandas, que é cheio a ideia do justiceiro social, esse wokeismo que está dominando a nossa sociedade, ele é irado. Você já percebeu? Ele é irado. Pessoas que lutam por direitos são iradas. Na verdade... O exemplo claro disso, absurdo, né? Que eu fico até empolgado com esse assunto, eu refuto, eu tenho assim, ojeriza isso, é quando você tem um grupo de pessoas que se veste todo de preto, com paus e pedras na mão, e vão numa manifestação pacífica, num lugar como, por exemplo, na Avenida Paulista, e para que você não diga que eu apoio o lado A ou B e que eu acredito nisso ou naquilo, eu vou agredir fisicamente mesmo. As chamadas, né? Então, torcidas organizadas se unem para agredir as pessoas na rua. Tem uma diferença. É pusilânime e covarde. Claro que é. Pipocou o primeiro estouro, foge todo mundo. Não é gente que está disposta a ir à luta por suas convicções. Esse país e outras nações foram fundadas em cima de um conceito que, de uma forma ou de outra, se traduzia em liberdade ou morte. Havia uma compreensão de que ser livre para cultuar a Deus como minha consciência dita, América do Norte, ser livre para gerir a nação, e especialmente a economia da nação, com liberdade e não abuso, América do Sul, mas de uma forma ou outra era uma liberdade e um conceito que eu creio mais próximo do cristão de liberdade, livre para... E isso ditava, então, a coragem de ir à luta. Mas esse mundo se utilizou de uma ferramenta poderosíssima, que Satanás sempre utilizou. Que Freud, por incrível que pareça, entendeu como teólogo da queda. Entendeu invertido. Porque na correta teorreferência, o ser humano foi criado para quê? Para prestar culto e agradecer a Deus, para ser grato e adorá-lo. Romanos 1. Quando ele se recusa a cultuar a Deus e se recusa a reconhecer Deus como Deus,
Então a mente dele é invertida, não é? E ele troca a verdade pela mentira. Sim. Sufoca E ele se a torna verdade. alguém, ele deixa de ser alguém feito para adoração e gratidão, e ele se transforma num ser humano escravo do medo e da culpa. Medo e culpa são antípodes. Por quê? Porque se eu devia culto a Deus e eu não dou o culto, eu sei que eu estou em risco. Eu tenho medo do julgamento dele. Se eu deveria reconhecer a Deus e não o reconheço, eu tenho culpa. Porque eu sei, o Freud identifica medo e culpa lá na raiz das coisas. Essa desgraça da sociedade moderna, e eu não creio que isso é acidental. Não creio que é um desenvolvimento cultural incidental. Eu creio que ele foi guiado nos últimos anos como oportunidade, nas últimas várias décadas, para gerar uma cultura do medo e um culto à morte. Que diz que a coisa mais valiosa que existe é a sua vida. Mas eu acho que qualquer um de nós três, de bom grado, daria a vida para salvar nossa família, filhos, esposa. Provavelmente sem titubear muito. Então a minha vida não é a dádiva mais preciosa. Ah, mas então é a vida da minha esposa. Mas provavelmente eu e minha esposa daríamos a vida numa luta pela verdade, numa luta pela liberdade. A vida é um dom preciosíssimo de Deus. Mas a vida eterna é mais. E mesmo para o não cristão, a vida da alma é mais. Eu acho que tem duas A coisas. cultura do medo gerou terror. E Covid é a desculpa do momento. Escreve isso que eu vou falar, que nos próximos 2 anos, no lugar do Covid, vai vir o outro medo. Já há um movimento para criar pavor de um acidente ecológico eminente, de uma destruição do mundo. Até o Fórum Econômico Mundial trocou na sua lista de riscos prioritários, tirou o risco de pandemias, que estava lá no primeiro, já fez o downgrade para 3º ou 4º, e no lugar entrou Inaction about Global Change, inação sobre mudança climática como risco número 1 que a humanidade vai enfrentar nos próximos anos. Agora, tem duas coisas aí que eu quero só pôr uma notinha de rodapé também, porque, como eu disse, eu me empolgo com esse assunto. A primeira coisa, quando você fala assim, que a pessoa, então, o medo pela vida, né? Eu falo com toda liberdade aqui que não há falácia maior. E eu não estou desprezando a dor da perda, do luto de qualquer pessoa que, sendo acometida por Covid-19 ou qualquer outra enfermidade... Ou câncer que não foi tratado e verificado porque ficou em casa e não foi no hospital Exato. fazer diagnóstico. Mas qualquer pessoa que venha morrer, isso é muito importante, é muito triste e não jamais será menorado aqui por nós, até porque, como você disse, a vida é dom de Deus. Então, o valor da pessoa e de cada ser humano, mesmo que não tenha a nossa fé, mas que Sim. carregue em si a imagem e semelhança de Deus. E por isso somos responsáveis uns pelos outros. Isso. Contudo, porém, entretanto, é necessário que qualquer pessoa que está nos ouvindo, seja nosso irmão ou irmã em Cristo, coloque isso bem no coração e peça ao Senhor que sonde o seu coração. Quando você diz a respeito da sua preocupação de que pessoas morram por causa de enfermidade, qualquer ela que seja, você está mesmo preocupado inicialmente com o meu vizinho, com o pai do meu amigo, com uma pessoa próxima, ou você está preocupado com você? Porque o pavor, ele não se dá quanto ao outrem. Exatamente. O pavor se dá inicialmente no meu coração quanto a mim. E numa sociedade que foi treinada no egoísmo, o melhor jeito de você dominar e controlar a pessoa é você aterrorizar a pessoa quanto a ela mesma. E além disso, Davi, não é só o medo da minha morte,
que eu venha perder a vida, mas é o egoísmo de que talvez eu não esteja, não desejo de forma alguma passar pelo luto ou passar novamente pelo luto. Então, um dos argumentos que eu ouvi de uma pessoa que me atacou disse o seguinte: nessa sua visão, eu já perdi uma pessoa muito querida a mim, você também querida, eu não quero perder você também não. Essa pessoa, por mais que eu a ame, e eu sei que me ame, ela não é dona da minha vida, nem eu sou, Deus é. Então nós, os crentes em Cristo, precisamos entender que quando nós falamos sobre liberdade, estamos prontos a dar a vida, você disse isso aqui, porque nós não estamos preocupados com a vida, não é porque nós somos ignorantes e relativamos a vida, o valor da vida, o valor do ser humano. É porque nós temos uma consciência plena de que a vida em si, a saúde e o decidir de cada momento não nos pertence. Isso é basilar a fé cristã. E uma das formas... Um texto lá do apóstolo Paulo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a missão, o propósito de pregar o evangelho da graça de Deus e tal. Agora, eu tenho pensado o seguinte: no Brasil, atualmente, essa coisa da liberdade. A liberdade da maioria e a liberdade das minorias. Como isso funciona hoje? Um dia eu estava ouvindo um professor falando de direito constitucional, ele dizendo que todo o poder emana do povo, e começou com essa história e foi falando daí, mas que povo é esse? Que a Constituição tem um arranjo para diminuir as desigualdades, que estamos numa democracia, então tem que ter um olhar para a minoria, um cuidado para tentar nivelar. E eu acompanhando, até aí tem razoabilidade, mas a uma certa altura, então ele foi dizer: que povo é esse de quem emana o poder? É o povo que precisa do poder. Então esse povo é o povo, mas por povo entenda a minoria. Então essa minoria precisa ocupar o poder, porque se isso não acontecer, ela sempre vai ficar refém que isso volta da minoria. Lá para os filósofos da pós-modernidade, para Foucault e todo esse pessoal, dizendo que é quem está nas periferias que precisa deter o poder. É o excluído só, os outros não têm. Essa é a ideia. Então você vai ver que os julgamentos, o judiciário, quando vai julgar alguma coisa e é liberdade da maioria, isso, você já é maioria, você já tem demais, você já tem muita liberdade. Agora, se é um julgamento sobre a minoria, isso você tem em vários julgados, inclusive no STF, ministro dizendo: se isso tivesse sido dito sobre tal religião, não tem tanto problema, é uma maioria. Mas se isso é dito sobre uma minoria, isso é um dos critérios, por exemplo, do ponto de vista da liberdade de expressão, para ver o nível de impacto que isso gera. Se for sobre uma minoria, o olhar da nossa Suprema Corte hoje é diferenciado. Uma coisa é você tentar igualar, né? Uma coisa é você tentar, por exemplo, eu percebo que a minoria não consegue falar, se fosse esse o cenário. Não tem espaço para falar. Então eu vou dar mais espaço. Vou dar mais espaço. Isso é outra história. Beleza. Aí a gente eu estou criando acesso. A gente tenta nivelar. Mas se eu estou tendo algum tipo de igualdade, e o exemplo é muito claro, qualquer pessoa que quiser abrir o olho vai ver, fazer piadas sobre cristãos, fazer deboche e ataques diretos a cristãos, sejam eles no conceito do catolicismo romano ou evangélico, é permitido, é livre. Fazer qualquer ataque, qualquer outro tipo de religiosidade, qualquer outro tipo de pensamento, é crime. Ontem eu quase que escorreguei para umas orações imprecatórias. A gente não pode escorregar, a gente tem que orar. A gente comprou a briga de lutar para denunciar o que aconteceu em Curitiba com a invasão da igreja. Quando eu falo a gente, é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que tem o privilégio de presidir o Conselho Deliberativo. Ontem, um sacerdote romano famoso, Pop, acho que chamam ele de o padre da Globo, sei lá, alguém perguntou se ele não ia se pronunciar sobre a invasão daquela igreja. Aí, só provocado, ele se pronunciou. Mas ele disse exatamente o seguinte: é lógico que, como cristão, acho ruim que fizeram na igreja católica, mas o pessoal faz isso o tempo inteiro com as outras religiões e ninguém diz nada, meio que dizendo, por isso que eu não saí na defesa. O que é uma mentira. É mentira.
Porque na cabeça dele é exatamente esse raciocínio, e é o raciocínio que tem guiado hoje as nossas cortes, especialmente a Suprema, e esse raciocínio é derivado completamente de uma inversão de concepção da origem da lei. Aliás, de novo, com a vênia de vocês aqui, quero recomendar outro livro. Fique à vontade. Do Frederico Bastiat, A Lei, que foi escrito originalmente para ensinar adolescentes filosofia do direito. Um tempo atrás, meu pai, numa conversa, perguntou para alguém: escuta, você já leu do Frederico Bastiat A Lei? E a pessoa disse: não, eu não gosto desses autores modernos. A obra tem o quê? Uns 200 anos, né? Mas essa é a visão. Liberdade de maioria, liberdade de minoria, uma posição pró-minoria e o cristianismo visto como marginal. Parece que o cristianismo é um marginal, o cristianismo ele incomoda, ele tem que ser expulso dos debates públicos, principalmente na época da Covid. Tudo que vem é não científico, parece que é isso, né? É não razoável. Se é um cristão falando, você não precisa... O cristão não tem você liberdade não precisa ouvir. de ter argumento de conhecimento. Não tem. Então estudo. você tem... Agora, ainda tem uma situação, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, acho que é isso. Uma professora tinha o costume de... nos comunicados que ela fazia internamente, ela colocava versículos bíblicos. E ela respondeu processos administrativos na universidade e depois a um processo judicial, dizendo que o Estado é laico e ela não deveria colocar versículos bíblicos nos comunicados que ela fazia. O processo tramitou. Ao final, pelo menos a última vez que eu olhei, a decisão tinha sido favorável a ela, mas não sei se vai prevalecer. A decisão era no sentido, eu achei muito interessante, um desembargador dizendo: se o país é religioso, você tem pessoas das mais variadas confissões religiosas. Essa pessoa faz um concurso público, ela é aprovada, ela é uma religiosa, é como se o Estado tivesse ido lá e ele pegou uma religiosa e colocou como que ele vai querer neutralizar? Não tem como. Então, o desembargador estava dizendo, é inevitável que num país religioso, que você tem pessoas religiosas trabalhando para o Estado, no serviço público, que elas vão expressar a sua religiosidade de alguma maneira. E aí o desembargador disse assim, olha, desde que isso seja feito com tolerância, sem, ou seja, imposição, aquela coisa toda, não há por que dizer que, pelo simples fato de ela colocar versículos bíblicos em comunicados internos, que isso fira a laicidade do Estado. Achei interessante, mas se isso vai prevalecer ou não. Agora, isso é diferente, porque, igual eu te falei, essa coisa de intervenções absurdas, seja do poder executivo ou do judiciário, enfim, na religião, isso está claro, só não vê quem quer, quem não quer. Como é que resolve isso é uma outra questão. Alguém diz, impetra um mandado de segurança, mas quem vai julgar o seu mandado de segurança? E tem que lembrar que a manipulação aconteceu de um jeito, você como estudante do direito e advogado sabe que o Supremo fez uma reinterpretação novel completamente da hierarquia de leis. A gente sempre entendeu que você tem uma hierarquia de leis, você tem Constituição, você tem lei federal, depois você tem decreto federal, depois você tem lei estadual, e sempre houve. E durante a pandemia, eles abertamente inverteram aquela ordem e disseram que, de agora em diante, a filosofia dominante é que, nas questões de saúde, o que for mais restritivo é hierarquicamente maior do que o que for menos restritivo. Só que se você aproveitar isso e esticar para outras áreas que não a saúde, você tem exatamente o tipo de situação de perversão completa de ordenamento jurídico. A grande questão desse tipo de coisa é que aí o arrazoado, né, a argumentação algumas matérias são de competência concorrente, né? Então você pega os entes
da federação, município, estado e a União, e eles têm a competência para legislar Exato. sobre determinadas matérias. E aí é nesse sentido que se argumentou que então, é lá no município que se sabe, na verdade, o que está acontecendo. Então faz mais sentido que prepondere aquela elaboração. Mas mesmo assim, veja, se fosse isso, tem que ser por lei. Exato. Então tem lá Se fosse isso, teria que ser federativamente. Essa é a questão. Federativamente. Teria que ter um processo município, certo. Estado, e teria que ser por lei. Tem que ter um Não, processo por decreto. certo. Tipo assim, não tinha que ser um administrador dizendo, olha, agora em São Paulo você não pode mais seguir com o seu carro por Exato. aqui, ou o rodízio é assim, é melhor. Aí alguém, porque tem critério, por exemplo, o administrador estabelecer mudanças. Tá, houve um estudo prévio, tem alguma coisa que fundamente a sua decisão? Ele não tem nada, tirou da cabeça e no outro dia vê que foi terrível que fez. Aí o rodízio... Volta atrás. Eles fizeram um dia... Aqui, lembro, em São Paulo, acompanhando a distância. E Dia também sim, dia porque, não deu estando certo, aqui a trabalho, tomei uma multa porque o rodízio era das 11 da noite para frente. Aí Então, o que eu penso? E, claro, também não resolve. Vou pedir os vereadores para que juntos elaborem uma lei, aí vai ser boa. Esquece, pode não ser. Né? Mas, no mínimo, deveria haver um caminho, um processo, audiência pública de verdade, para ouvir mesmo, não audiência pública só para constar, que você chama alguém lá para falar alguma coisa, mas a lei já está pronta e não vai mudar nada. Então é o seguinte, esse tipo de coisa está claro que é absurdo. Agora, eu tenho pensado também no outro lado. Sabe, isso está claro. E até, veja, os abusos cometidos pelas religiões, a gente às vezes, porque como a gente está sofrendo com... Mas de vez em quando a gente percebe alguém abusando. Parece que hoje em dia tem um ou outro com o ideal de martírio também. Alguém que quer e que é o defensor de alguma coisa e não defende direito. E fala demais, e fala besteira, e usa um vocabulário que não deveria utilizar, e usa o evangelho para dizer que tem que se manifestar desse jeito mesmo. Então, eu digo assim, quando você olha para a Escritura e se você fosse pegar um exemplo, né, se você olhar para Jesus Cristo e pensar nas mais variadas situações em que alguém apertava ele com pergunta de tudo enquanto é tipo, e o modo como ele saía de tudo aquilo, a ponto de, num dado momento, as pessoas, o escritor registrar, falou, o povo até parou de fazer pergunta. O povo parou de fazer pergunta, porque Jesus sabia fazer pergunta. Jesus sabia dar respostas que produzia todo um processo de raciocínio, né? Tipo, me diga, o batismo de João é do céu ou da terra? Né? Eu vou responder a pergunta de vocês se vocês me responderem essa primeiro. Aí começa a pensar, se a gente falar que é do céu, vão dizer, então por que vocês não ouviram ele? Se a gente disser que é da terra, não é sem razão que a gente deve temer o povo. A resposta que eles deram, a gente não sabe. Veja, Jesus se coloca... Então, quando a gente olha para isso, a gente olha para Paulo em Atenas, por exemplo, aí você olha e falou, tem um jeito de fazer, tem um caminho para fazer. Dá para você defender, dá para você fazer apologética, dá para você defender a verdade, mas existe um jeito. Então, eu fico pensando nisso, porque parece que hoje em dia tem essa coisa, a gente precisa colocar um presidente que seja cristão, porque não tem outro jeito, temos que ter um presidente cristão, porque senão temos que eleger um deputado que seja cristão como se... Não, é isso, porque se não for isso, então temos que aumentar o número de representantes. Não estou dizendo que é errado, não estou negando isso. Mas quando isso é colocado como sendo a única via, e você esquece, olha... Então, mas aí... E se a gente vivesse mesmo como igreja, a primeira responsabilidade individual como igreja de viver o evangelho e associado a isso termos bons representantes, também gente de valor que você colocou... De certa forma, quando as pessoas estão indo por esse caminho, elas já falharam em compreender a natureza da relação do reino de Deus com a terra na qual somos peregrinos. Você pega lá em Jeremias e o povo foi levado para o exílio. E Deus vira e fala assim, está tendo um problema lá na terra com o povo que eu exilei. Foi Deus que exilou, ele já puxou para ele, não foi a Babilônia, não foi... Tem falsos profetas lá que estão falando, já que vocês estão no exílio, durante o tempo que estiver aqui, vocês têm que ficar completamente separados vivendo nos guetos.
E aí tem falsos profetas dizendo, já que vocês estão no exílio, vamos se imiscuir com a vida completamente vamos virar babilônico. Vamos... E aí Deus manda o profeta dele dizer, tá, os dois são falsos profetas, esses dois lados. Na verdade é o seguinte, eu vou inverter a ordem do que ele fala, mas ele fala, vão ser 70 anos, 3 gerações. Então, casa seus filhos, suas filhas, dá em casamento, compra a propriedade, vende, faz comércio, abre negócio, constrói. Tudo que dá para fazer em 70 anos, faz e colabora para a construção dessa sociedade e ora pela paz da cidade. Porque se ela tiver paz e prosperidade, você vai ter paz e prosperidade. Mas lembra que daqui 70 anos eu tiro vocês de volta e levo embora. Então não finca raízes profundas demais, que é muito parecido com o que você diria para um diplomata. Você é um diplomata no Itamaraty e você vai assumir a embaixada de Washington para 5 anos, para 4 anos. Eu vou dizer para você, nesses 4 anos, viva com os pés fincados no lugar que você está, porque isso vai permitir que você seja um verdadeiro embaixador. Fala o idioma, vive a vida aí. Agora, no final das contas, lembra qual é o... Se a igreja tivesse compreensão disso, ela ia entender que nós temos de viver a nossa cidadania celeste mediante a nossa cidadania terrena por um tempo enquanto Deus ainda não chegar e dizer isso que agora faço todas as coisas novas. Aí sim, a minha cidadania celeste e minha cidadania terrena vão ser equivalentes. Por enquanto, Hebreus 13, sim, somos forasteiros e peregrinos. Isso significa, eu tenho que ter engajamento com a sociedade, tenho que respeitar as regras dessa sociedade, inclusive o ordenamento jurídico, e o meu argumento é que quando Paulo fala permaneça como você foi chamado, se livre, se escravo, se isso... Se vivêssemos numa monarquia, seria responsabilidade nossa como cristãos procurarmos ao máximo fazer com que essa monarquia se tornasse o mais próximo de uma monarquia constitucional, rex lex em vez de lex rex, essa ia ser a nossa luta. Mas íamos ter de respeitar o processo monárquico. Vivemos numa democracia, então o nosso engajamento deve ser dentro das regras do jogo da democracia, preservarmos o melhor que existe do processo e lutar contra a corrupção desse processo. Aonde Deus dá a liberdade para a igreja cumprir um papel profético é na denúncia de quando um poder se torna ilegítimo. E um poder se torna ilegítimo quando, ele subverte a ordem de Deus e ele tenta tomar o lugar. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Se César pediu o que é de Deus, aí ele já está... Mas um governo também se torna ilegítimo quando ele perverte a sua própria ordem e se torna hipócrita com a sua própria ordem. Por exemplo, no caso do Brasil, que é uma república constitucional, quando ele perverte a Constituição, ele coloca em risco a sua legitimidade. Então eu concordo com você que a igreja não adianta querer vir com soluções programáticas de um engajamento político programático. Onde nós devemos trabalhar para fazer com que a República Brasileira seja o melhor que o ordenamento jurídico dela permite e seja consistente. E é muito mais fácil navegar os lugares onde a própria Constituição do Brasil tem algum conflito com uma filosofia cristã, mas é bem mais fácil porque é menos, do que a perversão da Constituição porque ela se torna anticristã. Curiosidade é que houve um debate muito grande quando a Constituinte aconteceu, e eu não acho que essa Constituição é perfeita, mas eu acho que ela é o melhor que a gente tem no momento, e ela é melhor do que o estado atual das coisas. Mas houve um debate muito grande na hora de escrever o preâmbulo. Muita gente brigou e resistiu, mas essa muita gente foi minoria e prevaleceu a vontade massiva dos constituintes, da maioria, que resolveu dizer, nós reunidos sob a bênção de Deus promulgamos. Nós, os constituintes, está na Constituição, como é que você vai falar que ela é antirreligiosa? O problema é a hermenêutica, como repito, se você tem um poder e você diz, cabe a esse poder dizer o direito, aí tem um processo legislativo, cabe ao judiciário dizer se foi certo o processo legislativo.
o administrador público faz alguma coisa, cabe ao judiciário. Quando você dá esse poder, essa legitimidade, e esse poder começa a interpretar, eles fazem uma coisa chamada interpretação conforme a Constituição, que eles avaliam as outras legislações para ver se está de acordo com a Constituição. É o que a gente luta em toda a DPF. Mas quando vão interpretar a própria Constituição, fazem com que ela tenha um outro sentido Que não era o que diz original respeito, do por exemplo, sentido histórico. E aí a interpretação conforme a Constituição se torna a interpretação conforme a Constituição na leitura de quem interpreta hoje. Porque a mesma Lógico interpretação que o conforme a legislativo Constituição... poderia resolver isso. Sim. Porque ele pode, por lei, definir o significado da Constituição. Sim. E outra, e processar e destituir Exatamente. ao Quem interpretar, perverte a ordem Então, constitucional. só para né? pôr a minha última nota de rodapé, até porque aquela história, esse assunto é importantíssimo, é muito... Só antes de a acabar, gente não tá- deixa de pedir que, se nós formos presos os três pelos últimos comentários com relação ao Supremo, os ouvintes levem coxinha pra gente na cadeia. coxinha para mim sem glúten, eu sou intolerante. Pra mim Mas pode ser normal, você né? intolerante... Alimentar, tá? Coxinha, pão de queijo, né? Você não pode ser intolerante hoje, nem com cafezinho. coxinha, meu irmão. Bom, você já quebrou, o Davi já quebrou aqui, mas minha última nota de rodapé para a gente chegar para o final, e na verdade esse assunto dá para... A gente tem muita coisa a dizer aqui ainda e eu estou já convocando vocês para voltar nos próximos episódios para a gente continuar, mas, contudo, porém, entretanto, Davi, muito obrigado, porque no penúltimo comentário que o Daniel estava fazendo, me veio essa pergunta a respeito da igreja. E o que você falou aqui, citando Jeremias, foi muito falado também pelos pais da igreja, na época em que o Império Romano perseguia a igreja. Exatamente. Basicamente isso. O melhor cidadão que qualquer sociedade pode ter é aquele que teme a Deus e vive pela palavra de Deus. O que é livre para. Porque este cidadão, ele vive debaixo da bênção do Senhor e vivendo a lei de Deus, ele busca a paz da sua sociedade e ele busca o bem da sua sociedade. E sociedade nenhuma tem o direito de negar o benefício do núcleo cristão, judaico-cristão na vida do Ocidente. Nem mesmo do Oriente, que a gente nem citou, porque a gente está falando sobre sociedade ocidental, a sociedade oriental continua, existem diversos preceitos cristãos que estão arraigados na mentalidade de várias nações e da cultura oriental em vários aspectos. Mas o que você disse, Davi, acho que nos ajuda a caminhar para o fim aqui, porque está dizendo o seguinte: à medida que um cristão luta pela sua liberdade de culto, para quê? Ele está de fato lutando por diversos aspectos da liberdade da sociedade em que vive, pelo bem dela, pela preservação da ordem e a preservação da vida, Não é egoísmo algum um crente que diz: quero ter liberdade e romper com decretos autoritários para no domingo cultuar ao Senhor. Porque, na verdade, a maior incoerência que existe é querer privar o povo de Deus de orar e clamar a Deus em um momento de pandemia. As igrejas, na verdade, deviam estar cheias. Todos aqueles que não estão enfermos, que podem sair de casa, que estão com saúde plena, deveriam estar reunidos para clamar ao Senhor. Que o Daniel falou que eu ia entrar com isso, depois esqueci a conversa. Fica para o próximo episódio. Mas algo que você falou lá atrás que me fez pensar. Durante o período medieval, na peste negra, em todos os momentos que nós tivemos pestes que varreram o mundo, a igreja se destacou exatamente por ser quem cuidava no momento que ninguém mais cuidava, por ser aquilo que continuou existindo. E o mundo sabe que ele precisa da igreja para cuidar nos momentos de desafio. Só que eles trocaram de igreja. Tá? Talvez a igreja romana, que é liderada pelo Francisco,
talvez as igrejas reformadas, que têm seus concílios, tenham sido trocados pela Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, pelo World Health Organization. Talvez o novo Papa seja o Dr. Fauci, que, aliás, hoje é cultuado com velhinha, com tudo isso daí, né? No altar, né? É uma nova religião. E essa nova religião, suposta religião da ciência, ela é malvada. Até os médicos e enfermeiras que eram os santos dessa religião no momento da grande epidemia, quando ousaram questionar a ortodoxia, se tornaram os apóstatas e os hereges e estão sendo perseguidos agora. Então eu creio que a questão religiosa foi uma substituição. Sim, mesmo. sem dúvida. Eu diria para quem está acompanhando também, vai ter acesso à nossa conversa, e quando a liberdade é retirada, né? Que a gente tem convivido com isso, com a postura. Pelo menos eu olhei para o apóstolo Paulo preso em Roma, tentando tirar ali um parâmetro para mim. Antes de estar preso em Roma, ele, como romano que era, ele usou o ordenamento jurídico, ele lutou, ele foi a César. Então eu olho para aquilo e falo, então a igreja... Usa as ferramentas que... Usando as ferramentas, tal, processo, advogado e tal. Mas aí chega um momento que ele está preso e pelo menos permitiram que ele recebesse gente em casa. Então estava em prisão domiciliar, por assim dizer. Tinha lá alguém na porta guardando, né? E você percebe que Paulo, no espaço que ele teve, ele fez coisa demais. Diria, se você olhasse para aquilo, era uma prisão injusta? Era uma prisão injusta, ele não tinha que estar preso. Então, acho que é um parâmetro interessante para a gente pensar assim, olha, ainda que eu sofra com decisões injustas e a minha liberdade seja restringida, que espaço eu tenho? O que me sobrou? E o que é que eu consigo fazer dentro do espaço que me deram? Porque vai chegar um momento que a gente conviveu com isso, decisões injustas, e chega na Suprema Corte, acabou. E aí você faz o quê? Vai partir para uma rebelião? Eu vou para a rua e vou resolver. Aí vem o Estado com a espada dele. Não estou dizendo que vai chegar um momento que a gente vai simplesmente... Não, agora acabou, eu aceitei. Ficou quietinho. Falou, não, mas eu acho que... A nossa postura nunca pode ser revolucionária. Ela é de resistência. Sim, Então, no momento esse entendimento, em que... né? O que eu consigo fazer? O que me você sobrou? Tá falando aqui, novamente, de uma forma bem prática, bem clara. No estado da Paraíba, onde eu moro, a ordem foi que as igrejas não podem funcionar, ponto. Mas você pode ir para você receber qualquer atividade social na sua casa, no máximo 10 pessoas. Eu falei com a minha esposa, 10 pessoas é culto. 10 pessoas é culto. Que se 2 famílias pudessem se reunir, é culto. Claro que eu não estou falando sobre livre ordenação de sacramentos, sei quê. E uma das coisas que eu até falei com alguns pastores da nossa região, e com toda clareza, eu falei assim, ok, mas qual o problema do pastor e dos presbíteros da igreja então saírem diligentemente, ligando para todo mundo, indo na casa de quem quiser receber, e pela lei pode até 10 pessoas, ministrando a ceia de lar em lar? A gente simplesmente fez nada. Não estou falando... realmente não estou perguntando, não perguntei antes, não sei o que o Davi e o que o Daniel fizeram, mas eu vejo de forma geral, a gente investiu muito em tecnologia e ficou só transmitindo à distância. E olha lá. Bom, eu preciso puxar o freio de mão aqui, que esse talvez, não tenho certeza, este é o nosso episódio mais longo. E eu já quero convidar vocês para, muito em breve, voltar aqui para a gente começar a falar para a gente falar mais 1h30 que for, daquilo que o Daniel acabou de perguntar. E quando a liberdade nos é tirada? Isso é importante falar, importante a igreja ouvir, até porque já tem nos sido tirada e pode ser que piore, e nós temos que... A Bíblia nos orienta sobre isso. Davi, a gente vem fantasiado de Rutherford para a próxima vez. Davi, muito obrigado. Alegria. Prazer, viu, Daniel? Muito Davi, bom muito bom. Os nossos ouvintes estão acostumados, meu jeitão de falar, é sempre pessoa querida, mas é uma alegria muito grande, o Davi é um amigo muito querido, é uma alegria estar junto com ele e aprender tanto. Eu fico ouvindo aqui, calado, porque eu quero absorver tudo. Daniel, meu amigo querido também, meu colega, ele citou, né? Porque lá em Belo Horizonte, nós estamos lá de BH mesmo, desde lá. É bom te ver de novo, bom ter você aqui conosco. Sempre muito rica a sua participação. Muito bom, obrigado, cara.
ok? bom. E, obviamente, que eu quero agradecer a você que esteve conosco esse tempo todo, mais essa semana. E se você está nos ouvindo, você pode assistir esse programa na íntegra, em áudio e vídeo. Vai lá no telmedia.com, baixa o nosso aplicativo e tem uma novidade. Você tem acesso gratuito ao nosso aplicativo, a este conteúdo e a diversos outros conteúdos. Mas este trabalho é um trabalho da Igreja de Cristo e nós somos uma missão. A Comev Comunicações Evangélicas está há 50 anos promovendo diversos materiais para auxiliar a igreja na proclamação do Evangelho. Você quer ser nosso parceiro? Nós continuamos necessitando das ofertas e das parcerias em missões. Há ali no nosso aplicativo uma forma de você se inscrever. Cada nova inscrição é uma parceria em missões. Cada pessoa que assinar o nosso aplicativo vai continuar sendo bênção para que nós continuemos investindo em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Vai lá, telmedia.com. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e eu te vejo na próxima semana.